debe usarse al inicio y al final de frases que expresan duda o pedido de información. Verdadeiro ou falso? Quando que eu uso exclamação? Quando eu tenho dúvida ou preciso de informação? É falso. Não. É falso, é falso. E a letra F, los signos de interrogación se emplean solamente al final de la pregunta. Verdadeiro ou falso, Maquin? Em espanhol é falso. É falso, muito bem. Porque a gente está tratando aqui da pontuação em espanhol, é isso aí, então é falso. Tá? Então, gente, lembrem desses nomes, né? A questão exclamação e interrogação, a gente já vê lá desde o 6º ano, né? Agora, os nomes, então aqui eles dedicaram uma parte dessa unidade exatamente para os nomes, certo? Agora, gente, a parte do imperfeito. Eu queria ver com vocês como que ficou isso para você, com relação ao que eu falei, quando que a gente usa, o porquê que a gente usa, e por que eu falei que ele é o mais fácil dos pretéritos. Alguém lembra? Comentei na aula anterior e na outra ainda. É o mais fácil dos pretéritos porque tem simplesmente 3 verbos que são irregulares, que vocês podem ver aí na página 89. Vejam lá. Página 89, nós temos 3 verbos que são irregulares nesse tempo. Os outros seguem todas aqueles 3 modelos aqui, certo? Então, assim, gente, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, eu vou colocar o início o início de algumas frases e vocês vão completar, certo? Então, olha só, começando aqui. Tem 3 frases aí que eu coloquei com 3 sujeitos diferentes que vocês podem completar com os verbos que estão aqui. E lembrando que qualquer um que seja terminado em ar, ele, ir, fora esses aqui de baixo, seguem o mesmo modelo. Então, como tu completarias, Isabela Medeiros? Isabela Medeiros? Pode ou escrever ou falar. Se não tiver microfone, pode escrever. Como tu completarias essa primeira frase aqui? Viste aqui no chat? Isabela Medeiros, viste aqui no chat que eu escrevi agora? Desculpa, como é que eu tô lendo? Tá.
sei, prof, como complementar a frase. Não sabe? Não? Eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Vou colocar um exemplo meu. Vocês entendem a palavra minha? Menina, não Minha é? é menina, né, prof? Minha é menina e pequena, criança. Falaste o quê, Ana? Não, eu falei a mesma coisa. É. Uhum. Eu vou colocar uma frase que tem a ver comigo, tá? Eu, quando niña, vivia em Ceará. Vocês lembram que Ceará é a minha cidade natal, que fica em Santa Catarina, mas bem lá no interior, né? Então, olha só, este vivia, eu vivia, é a mesma palavra do português, idêntica, só que em português não temos o acento. Eu, quando niña, vivia em Ceará. O que eu estou dizendo? Que quando eu era criança, eu nem preciso colocar o quando era ninha. Se eu colocar só quando ninha, já dá para vocês entenderem. Vivia em Ceará. Então, é isso que eu queria que vocês colocassem. Olha só, eu coloquei lá com yo, que é vocês, primeira pessoa, mi mamá, em su niñez. Em su niñez é o mesmo que na sua infância. É o lado de Chapecó, exatamente, 40 quilômetros. Então, a gente sempre fala isso, sempre dá como referência Chapecó. E o Chapecó, depois do problema lá e do acidente sério que teve com o time, ficou ainda mais conhecido. Então, quem não conhecia, já mais ou menos se localiza, né? Então, vamos lá. Quem poderia fazer a primeira? Ou com eu, né? No caso, tu, ou com mi mamá, que daí seria ela, ou com los alumnos, que seria eles. Temos 3 modelos aqui, com ar, com ele e com ir. Por favor, não façam vivir, porque viver já foi, né? E outras coisas vocês poderiam dizer, estudar, trabalhar. Eu botei assim, prof. Quando niña, yo comia espaguete de minha abuela. Bien, comia. Comia é do comer, da segunda pessoa, da segunda conjugação, muito bem, comia. Veja, Ana, como é fácil, é igual ao português, né? Agora, muito bem, Ana, quem pode fazer com, sei lá, com os alunos? O que vocês poderiam falar dos alunos do 7º no ano passado? Uma coisa bem óbvia. Alguém aí? Os Quando alunos do estávamos en el 7º. sexto ano, escrevimos coisas. Não sei. Muy bien. Então, quando? Só que aí tu colocasse no nosotros, né? Cuando estaban en el sexto, los alumnos escribían más. Escreviam. Faz o mesmo modelo do vivir, né? E eles escreviam, tá? Algum que possa fazer sobre la mamá? Esse estaban aí, gente, não tem acento, tá? O que eu poderia falar sobre la mamá, mi mamá?
Mi mamá era muy adorable. Mi mamá era Muy adorable. Acho que é assim que fala. muy adorable, ou era adorable. Muy bien. Não é mais? Mi mamá, em su niñez, era adorável. Então, assim, ó, como nós já vimos nas aulas anteriores, esse verbo a gente usa para dizer uma coisa que a pessoa era, e talvez não seja mais, ou então que a pessoa fazia lá atrás, e não fez uma única vez, porque se fosse uma única vez, eu diria isso, né? Mas como ela fez mais de uma vez, é hacía, tá? Então, é nesses dois contextos aí que a gente usa esse verbo, tá? Por exemplo, quando eu digo que quando eu era criança eu morava lá, então, é porque hoje eu já não moro mais, né? Agora, se eu disser que os alunos escreviam mais quando estavam no sexto, é porque eles escreviam mais, eles escreviam muito, eles escreviam mais de uma vez, né? Então, é nesse contexto de repetição no passado. Certo, gente? Então, com relação a isso aqui, eu queria saber como que vocês estão, porque eu gostaria também de retomar, porque como essa aula é a anterior à semana que semana que vem já é a verificação, para quem ficou, eu gostaria de retomar uma tabela que eu coloquei lá na sala de aula de vocês, gostaria de saber se vocês receberam aí o sinal no e-mail. Falem aí, sétimo. Ou falem ou escrevam, se possível. Viram lá uma tabelinha? No Classroom? Sim, Sim, eu como que a coloquei. gente comentou, a Fabiola não sabia para que era, daí eu disse que deve ser para você explicar em aula. Sim, eu coloquei hoje porque eu acho que seria importante, embora o que a gente comentou com a coordenação e no grupo de professores, a gente continua com o conteúdo, sim. Só que eu acho que é importante eu também retomar aquilo, porque são dois elementos que vão aparecer nessa prova trimestral, né? Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Eu coloquei lá a tabela, coloquei exemplos do lado lá para vocês verem, né? Eu coloquei duas imagens com as formas de marcação de tempo que eu uso com cada um daqueles pretéritos. Então, vocês conseguem ver se eu coloquei lá que era para editar, vê se vocês conseguem, gente. E daí me fala aqui, tá? Filha. Dá para editar ali no coisa do Google Docs, prof. Mas eu acho que tipo todo mundo vai editar, ou seja, se um botar vai aparecer para todo mundo, eu acho. Mas eu pedi uma cópia para cada aluno. Ah, então tudo bem. Daí eu acho que não muda. Vê se vocês conseguem, gente. É porque eu entro como professora, eu não sei como é que para vocês dá, mas eu coloquei a opção editar e a opção cópia para cada aluno. Não, então tá tudo certo.
Eu consigo escrever e não aparece nada que é de outra pessoa. Então, tá pronto. Tá. Então, deem uma olhadinha para ver se vocês entenderam o que eu quis colocar ali, tá? Enquanto isso, eu vou pegando lá o documento que eu esqueci de deixar aqui. Eu vou apresentar, tá, gente? A Grazi não conseguiu editar. Para o Pedro não aparece nada. A Patrícia consegue editar. A Fabiola consegue editar. Pedro não aparece nada. Coloquei hoje, Pedro. Eu sei, tá aparecendo ali revisando, 8h30, aí só aparece ali 3 pontinhos e nada. E 3 comentários ali. Não tem nada Nada. anexo? Nada. Que Não, estranho. anexo não tem nada. Eu já olhei no anexo. Vê, gente, se vocês conseguem. Estão vendo aí ou não? Sim, prof. Tá, mas já entrou a tela? Sim. Sim. Estão vendo a tabelinha aí, então? Ou não? Estão vendo a tabela, gente? Porque eu não consigo ver daqui. Agora tu tá apresentando a aba do Meet, mas quando eu tô Ah, entrando tá. na tabela, sim. Ai, tá. Só um pouquinho, peraí. E agora? Agora a gente vê a tabela. Tá. Então, gente, aqui, ó, para variar um pouco, isso aqui a gente fez praticamente o trimestre todo, né? Nós começamos com esse aqui, depois a gente foi para o indefinido. E aqui do lado, vejam aqui o que eu coloquei, gente. Isso aqui não fui eu que fiz, claro, eu peguei uma imagem, né, que nós temos na internet. E aqui, ó, aqui o que está escrito, pretérito indefinido. E aqui, pretérito perfeito composto, tá? Então, o que eu tenho que saber? Que quando eu quero falar de uma ação que já acabou lá atrás, que já passou, que não tem muito a ver comigo agora, no presente, eu vou usar essas expressões aqui, ó. Por exemplo, o ano passado, o mês passado, a noite. Quem lembra de a noite? O que significa? À noite. Não, não é a noite.
De noite. A noite é a noite passada, né? E, olha só, aqui também tem, por exemplo, el domingo, ou seja, hoje nós estamos na quinta. El domingo já faz parte de um passado. Então, é isso que tem que ter em conta, né? Tem que levar em conta quando se vai formular as frases para saber se é num tipo de pretérito ou no outro. Já o perfeito, que é aquele composto, eu vou usar um tempo mais próximo de mim. Então, eu vou usar esta noite. Então, olha, vejam, não é a noite passada, é esta noite. Alguma vez, esta semana, hace 2 horas, ou seja, faz pouco tempo. E isso é que tem que ter bem claro, né, na hora de escrever aqui. Então, nós temos esses pretéritos na página 51, na página 66 e outras seguintes, né? Então, o que eu pedi aqui para vocês fazerem, só para ver as dúvidas que possam surgir. Então, me falem aí qualquer verbo que vocês pensem aí, para a gente fazer o primeiro. Agora vocês teriam que usar o microfone, tá, gente? Porque eu não estou vendo lá o que vocês escrevem. Bem, já que não há participação, olha só. Pretérito perfeito composto, vamos lá. Primeira pessoa. E hablado é no pretérito perfeito composto. Já no pretérito indefinido, o que vai ser a primeira pessoa? Hablé. O pretérito composto sempre tem 2 palavras. Pretérito indefinido tem uma única palavra. Aí as terminações tem lá nas páginas que eu falei, para vocês observarem. O tu, como é que ficaria? O hablado vai ficar idêntico, só vai mudar aqui, ó, que a gente já viu isso, que é o verbo auxiliar. Então, aqui ficaria o has hablado, tá? E aqui ficaria hablaste. Então, lembrando disso, gente, é isso que vocês têm que ter em mente, as terminações desse aqui e os auxiliares desse aqui composto, certo? Então, essas palavras aqui também podem aparecer nas frases. Então, digamos que eu fale assim, aí eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Digamos que eu fale assim, ó. Não sei se tem, não sei se tem alguma das mães de vocês. Oi? Eu caí, acabei de voltar. Ah, tá. Tá conseguindo ver a apresentação aí? Sim. Tá. Então, vejam aqui, ó. Mi mamá, o verbo é nascer em 1970. Qual desses pretéritos eu vou usar? Olha só, é uma data determinada, tá? Assim como aqui, ó, aqui tem 1969. Aqui eu coloquei 1970, ou seja, um tempo determinado, uma data determinada. Qual dos pretéritos eu vou usar aqui, gente? Observando aqui essas outras expressões. Então, como eu tenho uma data definida, gente, eu vou usar o verbo nació. Por quê?
porque é uma data determinada, já tem um tempo decorrido, né? Bastante, inclusive. Então, aqui vai ser nació, tá? Mi mamá nació em 1970, certo? É por aí que vocês têm que saber. Primeiro, tem que saber quem é o sujeito, ela, né? Mi mamá é o mesmo que ela, tá? Vou ver a terminação da terceira pessoa e vou colocar aqui, baseando-me no que informação está dando aqui. É um passado mais recente? É um passado mais anterior e marcado no tempo? Então, é isso que vocês precisam fazer, tá bom, gente? Então, vamos colocar aqui, ó, o nascer. Esse nascer aqui em espanhol não tem SC. Nasceu? Aqui, ali embaixo, a minha mãe nasceu, nasceu, tá? E agora eu tô completando o quadro aqui, só para vocês observarem, gente, como o particípio, esse nascido, se repete em todas. O que vai mudar é apenas o verbo auxiliar aqui, ó. É por isso que teve um documento que eu postei lá, e que acho que 3 pessoas viram, que eu coloquei o particípio só uma vez, porque o que muda aqui nesse verbo aqui é só o complemento, só o verbo auxiliar, tá? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos, certo? E com relação ao indefinido, então, como seria eu? Eu nasci, tu nasciste, él nació, nacimos, e o último, nasceram, tá? Então, é isso que eu, como atividade para fixar esse outro conteúdo, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. E dúvidas podem colocar no WhatsApp, que é mais rápido, né? Claro que quando eu estou na outra escola eu não vou poder responder, mas assim que eu conseguir ver, eu posso responder para vocês. Isso daqui, gente, então se refere a esses dois aqui. Então, deem uma olhadinha, se está muito pequeno aqui para vocês verem, essa parte aqui das imagens. Essa parte aqui, então, está no Classroom, para quem tiver interesse de ver, tá bom? Certo, tá? Tá bom. Tchau, prof. Tchau, queridos, até mais. Tchau, prof.